de Jesus. É necessário a gente abrir o nosso coração para entender. Pastora, por quê? Porque a Lídia, ela ficou quase a vida dela toda na igreja. Entendeu? E o que ela queria não acontecia de jeito nenhum. Tem uma hora que a pessoa já fica até encucada, mas não é possível, meu Deus. Esse tempo todo da igreja, ninguém da minha família se converte, que troço estranho é esse, nada muda. Mas a gente tem que prestar atenção, gente, se a gente está recebendo Jesus do jeito que Ele é, do jeito que Ele tem recebido. Se a gente está entendendo o que é pregado na igreja, tem coisas na nossa vida que a gente tem que pedir essas coisas a Deus. Não é só você chegar, Senhor, mas eu preciso disso, disso. Não, você tem que pedir, Senhor, eu preciso que o Senhor abra o entendimento do meu coração. Abra a minha visão espiritual. O pai do jovem lunático não estava crendo, me ajude a crer. O Davi, ele não enxergava os erros dele. Senhor, expurga-me os que me são ocultos, me ajuda a ver, entendeu? Me ajuda a voltar ao primeiro amor. A gente tem que ver essas coisas, pessoal. Se não vai indo, a gente, sem querer, a gente vai se tornando uma pessoa religiosa. E o religioso, não acontece nada na vida do religioso. O religioso, ele só é da igreja, mas não acontece mais nada, porque ele está um pouquinho desligado da figueira, que é a palavra, da videira, que é a palavra. Entendeu? Eu posso estar na igreja e estar desligado da palavra. Quando eu não obedeço, não entendo o que Deus fala. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre obediência. O primeiro passo de tudo com Deus é obedecer e crer. Não tem jeito. Se a gente não fizer essas duas coisas, nada acontece. Entendeu? Tudo com Deus é uma obediência e um crer. Que hoje em dia as pessoas, não estou generalizando falando que vocês são assim não, mas é o que os pastores têm visto. As pessoas se tornaram muito incrédulas, já não estão acreditando. Antigamente era diferente. Jesus falou para aquele homem que estava precisando libertar o filho dele, né? Chegou para ele e falou assim, vai que teu filho vive. A Bíblia diz que o homem creu. Chegou lá, o menino estava curado. Entendeu? Às vezes a pessoa vem para a igreja, a pastora se ajoelhou para falar, você está curado, ajuda que a pessoa doendo, pelas feridas de Jesus você já foi sarada, a pessoa não crê de jeito nenhum, então não tem como. A incredulidade da pessoa que está cancelando a bênção dela, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é impossível que a palavra de Deus fale. Não tem como a palavra de Deus não ser verdade, não tem como. Se não está acontecendo, não é a palavra que está falhando, sou eu, é a minha fé, é o meu jeito de entender. Às vezes o pastor está falando uma coisa, eu estou entendendo outra. É a desobediência, o pastor está ensinando uma coisa, a pessoa está fazendo outra. Você entendeu? Não tem como, gente, tem muita gente no mundo, mas é muita gente mesmo, não é pouca gente, está tudo na igreja, tudo sendo enganado pelo diabo, a verdade é essa. Porque eles não creem, não obedecem, não negam sério o que Deus está falando. A palavra de Deus, gente, é uma coisa santa, séria. Nós estamos lidando com Deus, entendeu o que é isso? Deus. E tem gente que não entende o que é isso. Sim, entendeu? A pessoa peca, às vezes, na igreja, voluntariamente, você não vive uma vida errada, achando que está certo, e se o pastor falar, a pessoa não aceita, o problema é esse. Entendeu? Tem pessoas na Bíblia que aceitou e foram muito abençoadas. O Zaqueu, por exemplo, quando Jesus entrou lá, pregou para ele viu que vivia errado, ele se arrependeu. E a história dele mudou, glória a Deus. O Saulo, Deus veio falar com ele viu que estava vivendo uma vida errada, se arrependeu, as coisas mudou. Já o Saul não se arrependeu, achou que estava certo, acabou morrendo. Você está entendendo?
O Judas também não se arrependeu, achou que estava certo, acabou se suicidando. Então nós temos exemplo da obediência e temos exemplo da desobediência. Agora a gente tem que seguir o exemplo certo. Entendeu? Porque muitas pessoas vêm para a igreja, eles entram numa rotina assim, ó, graças a Deus. Eu vi um montão de gente falar isso. Não bebo, não fumo, não faço isso, não adultero, estou muito bem com Deus. Glória a Deus. São pecados externos, do lado de fora. Como é que está o seu coração? Como que está o seu coração? Você tem uma pessoa sequer que você não gosta dela? Porque quando você pensa nessa pessoa, te dá até nojo. O teu coração não está limpo. Você tem pessoas que você não perdoou? O coraçãozinho está sujo, irmão. Você é uma pessoa que você devolve a Deus o que tem que devolver? Não. Então a Bíblia chama isso de roubadores. Os roubadores não herdarão o reino do céu. Está lá no livro de Malaquias, né? Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Agora eu vou te perguntar, como é que eu vou ser feliz roubando a Deus, irmão? Você está entendendo que tem coisas na nossa vida que está errado, que a gente fica, não sei o que, mas não é, às vezes a culpa é nossa, não é nem do inimigo. Porque quando nós não sabemos a verdade, estamos errando, tudo bem, o inimigo está enganando a gente está inocente, mas depois que a gente descobre a verdade, a gente está fazendo errado. Gente, isso foi uma coisa que o povo fez lá no deserto, tentaram a Deus. Eles conseguiram deixar Deus irado, entendeu? Porque eles não obedeciam, eles eram um povo realmente rebelde. Porque quando você sabe, você não quer fazer de jeito nenhum, eu não vou fazer, isso é uma rebeldia, gente. Você está entendendo? Você sabe a verdade. Você foi ensinado na verdade. Quer dizer, eu não quero fazer, não, você está falando para Deus, eu não vou te obedecer, acabou, não vou. Mas pastor, como é que é Deus? Deus não vai forçar você a obedecer. Ele não vai sair lá de cima, não vai pegar um chicote, não vai te dar uma chicotada, não vai fazer nada disso. E aí, só que ele também não pode te ajudar, só isso. Ele não vai te forçar, mas te ajudar também não tem como. Só se você obedecer. Tudo com Deus é uma obediência. Entendeu? Tudo. Você não vai ver ninguém na Bíblia, nenhuma pessoa que foi abençoada sem obedecer. Você não vai achar na Bíblia. Eu desafio você a procurar na Bíblia uma pessoa que foi abençoada sem obedecer a palavra. Eu estou te desafiando, procura lá na Bíblia e me mostra. Pastor, você que foi rebelde, mas foi abençoado. Me mostra lá. Não existe, pessoal, não existe. Com Deus, quando a gente obedece, a gente vai ter muito problema. Não porque Deus vai arrumar um problema para a gente, mas a gente está dando espaço, um lugar para o maligno. E ele disse, não deixe lugar ao diabo. Se você der lugar, ele vai entrar. Aí daí, se ele entrar, ele só veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? Você vai ficar engasgado, as coisas não acontecem, você fica rodando igual aquele povo do deserto. Você está pensando que você está andando, mas você está rodando. Você roda. Depois você para pensar, poxa, mas nada está acontecendo na minha vida, estranho, porque você não está andando, você está rodando ali. Você está entendendo? O inimigo está fazendo você achar que você está andando, mas tu não está, tu está dando volta assim, ó. Para andar, precisa prestar atenção no que Deus está falando com você. Espera aí, não é para mim por esse lado, é para mim por esse. E a carne, ela é terrível, porque é mais fácil você não obedecer. Você não obedecer é muito fácil. Nem exige de você esforço nenhum. Entendeu?
Só que Jesus falou, porfiar por entrar na porta estreita, se esforça para entrar na porta estreita. A porta larga você vai entrar com muita facilidade, mas também nada vai acontecer ali. Então a vida vai enrolar todinha, porque você está longe de Deus. Você está entendendo? Não tem como. Apertado é o caminho que leva para a vida eterna, para as bênçãos. E larga é a porta que leva para a perdição. Já está escrito lá, para a perdição. Você vai se perder ali. Você está entendendo direitinho? Por isso a gente tem que ser realmente de Deus, pessoal. A gente não pode brincar com o Evangelho de Cristo. Não pode. Eu tenho visto coisas que eu vou te falar, não. Eu tenho visto já fazer uma lenha na vida das pessoas, fica assim olhando para o meu Deus. A pessoa não enxerga que é pecado. Entendeu? Ele vai só brincando, destruindo, fazendo o que ele faz, é o papel dele. Entendeu? Tem que vigiar, tem que obedecer, tudo com Deus é obediência. Tudo começa na obediência. Funciona desse jeito. Olha o que Jesus falou. Porque quem de vocês acreditam que vocês fazem parte da família de Cristo? Acredita? Quem acredita que vocês fazem parte? Vamos dar uma olhada no negócio aqui. Jesus, ele disse, lá no livro de Apocalipse, sabe o que ele falou? Eu tenho visto o seu esforço, tenho visto as suas boas obras, porque Deus não é injusto de não ver. Mas ele disse assim, eu tenho porém contra ti que você deixaste o seu primeiro amor. Tem um montão de gente que deixou o primeiro amor. Pastora, me explica o que é isso aí. A pessoa já não é mais o que era para Deus. A pessoa já não tem mais aquele carinho com Deus, já não tem mais aquela vontade de buscar Deus, já não tem mais aquele carinho com as coisas do Senhor. Agora, antes fazia com aquele amor, aquele carinho na igreja, agora faz de qualquer maneira. É como se estivesse sendo obrigado a fazer. Quer dizer, você saiu do primeiro amor. Se gostava de orar, gostava de cantar um louvor, agora a pessoa entre orar e cantar um louvor, ela prefere se deixar, ela passa o dia todo batendo boca. Batendo boca, eu estou falando, conversando. E aí? Mas ela não tem tempo para Deus. É melhor conversar com qualquer pessoa do que parar para conversar com Jesus, que é orar, né? Então a pessoa está se afastando de Deus ao invés de estar se aproximando. Você está entendendo? Tinha pessoas aí, primeira coisinha, quando pegava lá o salário, não, primeira parte de Jesus. Agora a pessoa, essa ideia é Deus. Então a pessoa está se relaxando na fé. E aí, se a pessoa vai se afastando de Deus, Deus vai se afastando dela. Não tem como. O que ele falou para o rei Asa? Asa, eu estarei convosco enquanto você estiver comigo, mas se você me deixar, eu te deixarei. Você está entendendo? Então a gente não pode esfriar, largar Jesus, abandonar Jesus. Isso é a pior coisa, gente. Eu já passei tanta coisa na minha vida. Eu estava sentada outro dia conversando com a Yasmin, e eu estava falando assim, Yasmin, eu sei que eu amo Jesus. Como que a senhora sabe que eu amo Jesus? Porque tudo que eu já passei, eu não abandonei ele. Tem que amar. Senão eu já tinha abandonado, já tinha chutado o balde, já tinha largado tudo. Ou você pensa que eu não passei, eu não passo lutas para estar com Jesus, mas eu me esforço. Eu não posso virar as costas para Jesus. Eu sou uma pessoa que você não tem ideia quanto maligno luta para tentar me tirar de Jesus. Você não sabe, não. Só que eu
Não vou fazer isso. Eu já falei para ele, eu não faço. Você só não vai me matar porque Jesus não vai deixar, mas se você me matasse, eu não ia abandonar Jesus. Pode ter certeza disso. Entendeu? Mas às vezes as pessoas não levam a coisa com carinho. Lá quando a pessoa estava no mundo, vamos matar um boi, que a gente vai fazer um churrasco aqui, final de semana, para a gente jogar um futebol. O pessoal matava boi, cada um inteirava, comprava uma caixa de cerveja. O negócio era sério. Às vezes, para ajudar uma coisa na igreja, é uma mesquinharia. Deus toca no teu coração, isso não ajuda, não custa nada. Não, porque vai faltar, sempre vai faltar para você. Porque você é uma pessoa meio egoísta, e Deus fica olhando isso. Você está entendendo? Não é todos não é todos que foi chamado, não é todos. Deus não obriga ninguém a ajudar, não, mas tem gente que Deus fala no coração da pessoa, você podia ajudar. Entendeu? A pessoa, não, Deus me diz, vai faltar, meu dinheiro já é pouco. Essa pessoa tem sonhos aí para ser realizado, nem sai, porque às vezes Deus estava fazendo até um teste com ela. Quer ver como foi o teste? Lembra do Abraão? O Abraão, Deus queria tornar ele de pai de nações. Queria abençoar muito Abraão. Mas antes ele pediu uma coisa a Abraão. Vamos ver se ele vai me dar essa oferta. Se o Abraão não desse, ele não ia ter passado aquele teste. Aquilo era um teste. Mas o Abraão deu, foi levar o filho dele. Não foi bobeirinha, não. Foi o filho dele. Mas ele aceitou. E aí, quando ele ia levantar o cutelo, que ele ia matar o menino, ele disse assim: Abraão, não faça mal, menino, ali está o cordeiro para o sacrifício. Aí Deus falou: não mata ele, que agora eu sei que você me ama. Tu não me negaste teu único filho. Era um teste. Às vezes Deus deixa um dinheirinho a mais na tua mão. Olha só, presta atenção. Por que você não ajuda assim, alguma coisa ali? Não, peraí, eu tenho um montão de coisa para fazer. Aquilo ali era até um teste. Deus tinha mais para te dar, mas ele já viu que você não pode contar com você. Você é meio egoísta, entendeu? Aí Deus ficou olhando. Esse eu não posso contar, ou essa eu não posso contar. A gente tem que observar isso, gente. Para Deus sempre tem que ser o nosso melhor. Só não deixe de... Eu outro dia, a Rosângela foi lá comprar o suco da uva. Não foi? E aí ela foi comprar para Santa Ceia. Ela, pastor, tem esse aqui. Qual dos dois que eu levo? O outro estava um pouco mais barato, tá? Mas bom. Falei, Rosa, tu leva esse melhorzinho. Não foi isso que eu falei para você? Para Santa Ceia, Jesus merece o melhor. Aí eu não pego esse mais barato que tiver aqui. Gente, eu vejo que para Jesus é extra, mais barato. Está entendendo como é complicado? Se ele não dá o melhor para a gente, por que a gente vai dar pior para ele? Entendeu? Não, pega o suco melhorzinho que tiver aí. Entendeu? Funciona desse jeito, pessoal. Funciona desse jeito, tem que vigiar. Outro dia eu não sei o que eu ia comprar, não sei o que veio na minha cabeça que eu ia fazer, era aqui para a igreja. Eu falei, não, está amarrado isso aí não, eu posso demorar um pouquinho para fazer, às vezes eu não tenho condições de fazer naquele dia, mas se eu fizer eu vou fazer um trocinho bem feito. Entendeu? Assiste, tem que vigiar. Às vezes a gente passa no banheiro da igreja, não tem um papel higiênico. Você está com o dinheiro no bolso. Não, isso aqui é para os meus compromissos. Eu não busco um papel higiênico para estar lá na igreja. Um dia eu fui no posto
num posto, tem aquele posto, não estou escandalizando o posto, não tem certeza que acontece, tem aquele postinho ali, saúde. Eu cheguei lá e falei assim, moça, posso ir no banheiro rapidinho, que eu estava ali comprando um negócio? Ela pode, vai lá. Aí eu entrei, mas ela falou assim, olha, só não tem papel. Aí eu entrei dentro, ela falou, tudo bem. Aí entrei lá dentro, fui no banheiro, só que por incrível que pareça, eu estava com um pacote de papel, porque eu comprei papel aquele dia. Eu estava na bolsa. Eu tirei o rolo de papel, usei o papel, enfiei lá no negocinho de papel e vim embora. Que egoísmo, por que eu vou usar o papel, enfiar o papel no pacote de novo? Irmão, pelo amor de Deus, deixa ali no próximo que eu vou usar. Já entendeu? Enfiei meu papelzinho lá, pronto, agora tem papel, eu vim embora. Eu fui no banheiro e abençoei o banheiro, tá entendendo? É assim que a gente faz. Se a gente não der valor o lugar onde a gente se alimenta, como é que ajudar a cuidar? Você está entendendo? Outra coisa que quando você faz, Deus te trata com muito carinho, você amar as almas. Tem pessoas que vão para a igreja fazer a obra de Deus, mas ela não ama as pessoas, ela está ali porque Deus mandou ela estar ali. Você está entendendo? Deus mandou estar aqui, então eu vou estar aqui para tomar. Meu irmão, mas você tem que abraçar o que chegar ferido. Entendeu? Meu filho, minha filha, a gente vai orar, a tua história vai mudar, você tem que amar as pessoas, gente. Não é de qualquer maneira. Eu, como era obreira, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não, mas quando eu saí de lá, é bom quando você sai de um lugar que as pessoas sentem falta de você. E eu, quando saí de lá, todo mundo perguntava, cadê aquela obreira da trancinha? Ela foi igual, ela era tão boazinha, aquela obreira, porque eu tratava todo mundo bem. O pessoal chegava lá e me contava as histórias tristes dele, não, mas Deus vai te ajudar. Conversa com o pastor vai orar, sua história vai mudar. Não vi tanta gente aqui, por Universo, por Salvo, tu está entendendo? Tirava o nomezinho dele, botava no caderno de oração da igreja. Oi, Fernando, Deus abençoe. Botava no caderno de oração da igreja e eu tinha um caderno de oração meu particular que eu botava, nos dois, e eu levava para casa e orava por eles. Já chegou assim? Meu Deus, que Natasha, aperta ali a campainha, chama a Yasmin e vê, pede ela para ver a internet aqui embaixo. Tá? Então, pessoal, você está entendendo? Se a gente não amar as pessoas, é meio complicado. Aqui, eu não estou falando de nenhum de vocês, porque eu não sei, porque eu não fico aqui. Quando eu chego aqui na igreja, vocês já estão aí. Então, eu não estou falando de vocês, estou explicando logo, o pastor está dando piada, porque eu nem sei como é que vocês fazem, porque eu não estou aqui, eu chego aqui depois, então não estou falando de vocês. Mas nós fizemos lá um cursinho de obreiros antes da gente ir. E o cursinho de obreiro, o pastor Jeane, ensinou a gente a ser gentil com as pessoas que chegam na igreja. Porque se chega uma pessoa, oi, boa tarde, queria botar o nome no caderno. Rapaz, entendeu? Tá, daí. Irmão, se você for em qualquer lugar e ser recebido assim, tu volta mais. Até o comércio. Tu volta, o que você quer? Bota aquilo ali, tá fresco o seu direto. Meu irmão, você não vai querer voltar mais. Entendeu? Eu não estou falando, julgando, toda igreja tem que ser lá e você está com inveja da igreja dos outros. Não. Mas nós fomos fazer uma visita lá na igreja do R.R. Soares, lá em Madureira, que tem que ver o tratamento dos obreiros também, gente. Você está entendendo? Um carinho com as pessoas, por favor, senta aqui e tal. Porque eles são ensinados. Você é de Jesus, você tem que agir como Jesus, gente. Porque eu já estou com meus problemas, mas então vai ficar difícil ajudar alguém, porque eu também venho para cá, eu também tenho meus problemas, mas eu não tratava você mal para meus problemas. Você está entendendo? Eu vou te abraçar, vou rir, vou escutar o seu problema.
Eu estou aqui para ajudar. Deus chamou a gente como servo dele. O que é servir a Jesus? Servir o povo dele. Servir a igreja, servir aqueles que ele traz para a igreja, aqueles que ele manda para cá. É como já viu aquela creche que ele manda os filhos para lá? Você arrumou uma creche para botar, ou uma escola para botar seus filhos. Como que vocês querem que seus filhos sejam tratados na creche? Pessoa, você chega lá, esse aqui é criança, tá, bora botar lá. Irmão, você não vai querer deixar seus filhos lá. Não, mas Deus me livre. Vão tratar mal meus filhos aqui, você não está entendendo? É igual Deus manda a pessoa para a igreja para ser tratada no caminho, se abraçar em oração. Às vezes tem pessoas que entram na igreja, tudo que elas precisam é um abraço. Sabia? Você está machucada, ferida, não tem ninguém por ela. Chega ali cheio de problema. Quantas pessoas que eu já abracei do nada, deu vontade de abraçar, falando mulher, né? O homem tem que ir lá dar uma força no homem, mulher. Quantas pessoas já fui lá abraçar e a pessoa começou a chorar? O que foi? Eu precisava desse abraço. Você está entendendo? Eu precisava dessa palavra. Uma palavra de ânimo. Olha, você vai conseguir, você vai vencer. Porque palavra de derrota, o mundo já está cheio, irmão. Aí a pessoa vem para a igreja, não, eu estou com problema com meu marido, estou passando isso. Está difícil. Poxa, mas você na igreja, quando está difícil, tá? Hoje em dia é complicado mesmo. Então onde ela vai mais? Até eu lá em casa estou com um problema sério. Não é para você fazer isso. Teu problema, Deus vai resolver teu problema. Você tem que consolar o pessoal para Deus te consolar. Cuida do povo, Deus cuida de você e da sua família. Vocês estão entendendo, sim ou não? Isso é sério, gente. Eu estou falando, isso é muito sério. A gente servir a Deus é coisa séria, não é uma brincadeira. Porque se eu espantar uma pessoa da igreja por causa do meu jeito, e a pessoa morrer lá fora, como é que eu vou explicar isso para Deus depois? Você está entendendo? Eu tenho um jeito carrancudo, um jeito esquisito, tá? Aí eu estou espantando as pessoas da igreja, aí a pessoa morre lá fora, como é que eu vou falar isso para Deus? Deus falou, poxa, eu mandei para lá, só que o pessoal lá estava muito chateado, estava com o carrancudo, acabou a pessoa se perdendo, e aí? Sim ou não? Cristão, ele é a Bíblia diz que nós devemos ser, como é que é? Ele falou lá uma palavra lá que a gente precisa ser, como é que é, Natália, aquela palavra? Afáveis, é isso aí. Seja afáveis. O que é afável? Você é carinhosa, extrovertida, trata todo mundo bem. Entendeu? É sério. É porque eu não gostei do que aquele irmão fez, por isso eu fiquei assim. Mas, irmão, se você é um cristão, se você for membro, ainda vai lá. Mas se você é um obreiro, se você é um pastor, se você é um levita, se você faz parte, vamos supor, no mínimo, até dos instrumentos aqui da igreja, igual o Lili, que o Lili não faz isso, estou dando um exemplo. Qualquer coisa que você trabalha na igreja, o pessoal, qualquer coisa que fizer, você ficar chateado, virar a cara, isso é um péssimo testemunho. Se você está de frente da obra de Deus, você não tem paciência, você não sabe lidar, como que eu vou representar Jesus? Isso é um péssimo testemunho. A pessoa vai, poxa, sou pastor, obreiro, o pessoal foi invocado. Entendeu? Porque a pessoa chega lá do mundo, ela chega dormindo, então ela chega tudo torto mesmo. A gente tem que ter paciência, mas é o quê? Deus está mandando vir, vamos orando, vamos receber com carinho, vamos esperando a pessoa mudar. Nós estamos aqui para ganhar alma, moldar a pessoa no Evangelho. A gente, a Bíblia diz, nós que somos fortes, suportar os mais fracos. Entendeu? Mas se eu sou a primeira pessoa de Jesus,
que eu estou de frente das coisas de Deus, eu não tenho paciência, tá todo mundo mal, aí vai ficar meio esquisito. Eu estou falando por mim mesmo. Se eu vou num lugar, um obreiro, um pastor, mas uma pessoa do altar, da obra de Deus, me trata mal ali dentro daquela igreja, eu vou pensar o quê? Mas, gente, ali está. Essa igreja pode ser uma bênção, mas Jesus, ele passou longe. Jesus passou batido, ele não estava presente aqui não. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Então a gente tem que vigiar. Cuidado, senão a gente, de vez de ganhar alma, a gente espanta as almas e isso vai ter um preço no final. Entendeu? Tudo para Deus é com carinho. Você fazer a obra de Deus, é você ajudar nas coisas de Deus, tudo tem que ser com carinho e com obediência. Olha o que está escrito aí, vamos lá. O Geazi, não tem o Geazi? O obreiro do Naamã? O Geazi, o obreiro do Naamã, não, o obreiro do Eliseu, ele adquiriu uma lepra. Ele fez as coisas de Deus de qualquer maneira. Ele queria pegar a recompensa lá que o profeta tinha falado, não pega isso. Isso quer, entendeu? Por desobediência lá, ele acabou, porque ele escandalizou as coisas de Deus. Ele foi lá atrás de não passa aí o negocinho. Quer dizer, não era para ele ter feito isso. Ele cobrou pela bênção no lugar do profeta. O que ele fez, gente? Ainda causou um escândalo, né? Porque ainda bem que o Naamã relevou, mas se fosse outro, eu sabia que não era de graça. Tudo tem um preço. Logo vi que ele me curar de graça, entendeu? Causou um escândalo. Se fosse outro, até nem se convertia. Eu paguei pela bênção. Foi nada de graça. Deus não me deu nada de graça. E aí? Entendeu? Ele fez o que não devia. Natasha, você está com o meu celular, aí? Hã? Presta aí, por favor. E vigiar, pessoal. A gente temos muito, mas tem que tratar o pessoal bem, se agradar. Não, eu peço daqui a pouco. Ele está não. Ó, presta bem atenção aqui, pessoal. O que Jesus disse aqui? Olha só, pessoal, lá no livro de Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Acharei? Quem achou aí? Lucas 8, 21. Acharam? Sim ou não, pessoal? Hã? Olha o que está escrito aí. No 19. Lucas 8, 19. Glória a Deus. Lucas 8, 19. E eu sempre costumo falar, gente, presta bem atenção. Tudo na vida tem um começo e tem um fim, gente. A pastora, me explica aí, que história é essa de começo e fim? Nós não podemos viver uma vida inteira sendo enganados, não podemos. Nós temos que se esforçar para não ser enganados. Por quê? Presta bem atenção. O inimigo, ele sempre vai fazer de tudo para você não vir numa igreja onde tem a palavra. Que é para você ficar iludido,
numa religiosidade, você fica preso numa religiosidade, a sua vida não muda, a sua vida não muda. E sabe o que acontece? Os nossos filhos precisam que a gente esteja junto com Jesus para salvar eles, sabia? A nossa família, elas precisam que a gente esteja com Jesus mesmo, com a palavra. Por isso a gente tem que fazer um esforço para vir ouvir a palavra. Entendeu? O inimigo sempre faz de tudo, vai ser sempre uma luta para você vir aqui. Ou num lugar onde tem a palavra de Deus, vai ser uma luta. Olha, escuta o que eu estou te falando. Hã? A irmã me mandou mensagem, pastora. Estou me ajeitando aqui agora para ir para a igreja, que a gente já está chegando, não sei o quê. Daqui a pouco começou a dar umas dores nela lá, terrível, na hora que ela saiu. Aí ela começou a orar. Quando passou a hora, um pouquinho da hora do culto, a dor passou. Ela falou, bom, já que a dor passou, pelo menos pela live eu vou assistir. Aí ela disse que ligou na live. Quando ela ligou na live, ela dormiu. Tá entendendo? O inimigo sempre vai fazer de tudo para você não ouvir. Porque ele sabe que se você ouvir, a palavra de Deus diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, ele sempre vai lutar, vai fazer de tudo para você não ouvir. Ou não vir para a igreja ou não conseguir ouvir. Então, ele está dizendo aqui, ó, a família de Jesus. Não é isso que está aí? Sim ou não? Não é verdade? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Não é isso? Foi ter com ele sua mãe e seus irmãos. Então, ele está falando aqui, ó, e foram ter com ele a sua mãe, e mais quem, pessoal? E seus irmãos. E não podia aproximar dele por causa da multidão. Tinha muita gente ali, esse pessoal, eles eram sábios, eles se aproximavam de Jesus para aprender com Jesus. Jesus disse assim, aprendei de mim. Né? Você aprende da palavra, você está aprendendo de Jesus. Tu sabe qual é o maior erro do povo? Que a própria Bíblia falou isso, lá no livro de Romanos, foi não se importar de ter o conhecimento da verdade. Tem um povo que foi destruído por causa disso, a pessoa não se importar de conhecer a verdade. O meu povo foi destruído porque faltou o quê? E a outra parte foi o quê? Porque desprezaram o conhecimento. Então tem gente que despreza a palavra, a pessoa quer tudo na vida, menos ouvir o que está na Bíblia. Esse que é o problema da vida das pessoas. As pessoas rejeitam Jesus, gente. Mas pastor, por quê? Eu não estou rejeitando Jesus. Gente, Jesus é verbo, Jesus é palavra. Não adianta, eu não quero ouvir, não quero nem saber o que está na Bíblia, mas eu vou lá, não, mas Jesus, eu te amo. Não, irmão, você está fazendo errado. Jesus é verbo. Se eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando Jesus. E se eu rejeitar Jesus, Jesus disse o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Você até vai, mas é muito difícil as suas coisas, é muito duro, é muito difícil de conseguir. Poderia ser um pouquinho mais fácil se você ouvisse mais e deixasse Jesus guiar você. Já viu quando a pessoa te ensina um caminho? Poxa, fulano, já aconteceu isso comigo. Eu ia por um caminho muito difícil, me ensinaram um caminho bem mais fácil. Ai, meu Deus, esse tempo todo dando aquela volta, aquela trabalheira, por aqui é bem mais fácil.
Você está entendendo? Então, as coisas sem Jesus é muito difícil, muita luta. Mas quando você ouve, entende, deixa Jesus dirigir você, vai dar certo. Até aquilo que estava dando errado há anos vai dar certo. E aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. Há 12 anos. E nada que ela fazia adiantava. Você está entendendo? Ela já estava com aquele problema há 12 anos. Aí a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, tocou na vestimenta e foi curada. Quer dizer, a solução do problema dela estava justamente no que muitas pessoas fazem. Elas deixam de ouvir. A solução do problema dela estava em ouvir a palavra. 12 anos ela ouviu e foi resolvido. Você está entendendo? Então tem coisas na vida da pessoa que está presa já há muitos anos. O troço não acontece, não sai do lugar. Ou quando sai é muito difícil, porque a pessoa não consegue ouvir. Entendeu, pessoal? E como eu estava falando aqui, que o inimigo, ele não pode viver toda a vida enganando você. É triste uma pessoa viver a vida inteira enganada. Pastor, mas como assim? Porque quando você não ouve a palavra, pode ter certeza, isso não é você, isso tem um espírito impedindo você de ouvir. Não é normal, você foi feito para ouvir a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem ou a mulher. Se você não vive da palavra, tem um espírito que está agindo na sua vida, ele não deixa você ouvir, porque ele não quer que você mude, ele não quer que a sua vida mude, porque você só vai mudar se você ouvir, sua vida só vai mudar se você ouvir, sua família só vai se converter se você ouvir. A Lídia, a família dela não era salva, nem filho, nem ninguém. Ela até ia para a igreja, mas ela prestava atenção no que era ensinado. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela ficasse atenta, para que ela prestasse atenção no que Paulo estava pregando. Aí sim, ela e a família dela foi salva. Às vezes tem pessoa que quer salvar um filho, quer salvar um parente, mas a pessoa não quer ouvir, você nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Jesus disse: em mim, quem muda o coração do filho, da filha, do seu parente, é Jesus, não é você. Entendeu? É Jesus através da sua fé. E a fé vem por onde? Por ouvir. E se eu não ouço? Tem como Jesus operar. Entendeu? O pessoal tem que parar para pensar. É uma decisão que a gente toma. Eu nunca mais vou ficar sem ouvir a palavra. Eu não vou mais me afastar de Jesus. Porque quando você não ouve, você está se afastando de Jesus. Entendeu? O inimigo está te iludindo. Aí você vai vivendo ali como se estivesse vivendo uma gaiolinha ali, ó, presa ali, e você não está vendo o tempo passar. Aí a família não se converte, é até perigoso. No mundo que a gente está, é perigoso a nossa família estar aí, ó, sem a proteção de Deus. Tem gente que não ora de jeito nenhum, parece até que a pessoa tem birra com Deus. Né? A pessoa fala com todo mundo, menos com Deus. Eu não sei orar não. Não, isso é mentira, gente. Mais uma vez o inimigo está te enganando, porque ninguém sabe orar. Você sabe, quem sabe falar aí, levanta a mão. Quem sabe falar? Vocês sabem falar? Então vocês sabem orar, gente, porque orar é falar com Deus. Ué, como é que você não sabe orar? Você não fala com seu marido? Você não fala com seus filhos? Não fala com as pessoas? É falar com Deus. Mas é estranho porque ele não responde. Responde sim, irmão. Ele não te responde muito, conversando com você ali, mas as coisas que você ora vai acontecer.
acontecer na sua vida, resposta de oração. Outras não acontecem, mas Deus te mostra por que não aconteceu, não era de Deus, ela deve ter um livramento. Porque o homem, ele se ilude achando que ele sabe o que ele quer, não é assim não. Tem coisas que o coração do homem é enganoso. Entendeu? Tem planos que o homem faz e a mulher faz que não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Não deixa acontecer, mas depois ele te mostra. Se acontecer, se não dá ruim do jeito que você estava querendo fazer. Eu fiz de outro jeito, ficou melhor. Entendeu? Então está dizendo aqui, ó. E foram ter com eles a sua mãe, seus irmãos, e não podia aproximar dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas ele respondendo, ele disse-lhe: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem, mas o que, pessoal? Ouvem a palavra de Deus e faz o que? E executam. Pessoal, não se iluda, não deixe o maligno enganar vocês. É necessário vocês ouvir e obedecer. Se eu ouço e não obedeço, eu estou me iludindo, pessoal. Gente, não é difícil da gente entender. Eu estava meditando lá em casa. Jesus falou assim, ó, mandou os discípulos: ide, ensinai-os, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar os meus mandamentos. Se você pegar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que Jesus deixou mandamentos, pessoal. Mandamentos. A gente é para viver o que Deus está ensinando. O povo do Egito, o problema do povo do Egito é que eles eram escravos. Lá eles viviam sem lei. E quando Jesus tirou eles de lá, mas também vivia sem lei. Mas olha a vida deles como é que era lá. Vivia sem lei, tudo bem, fazia o que dava na cabeça dele, mas era escravo, vivia sofrendo, sendo humilhado, pisado. E Jesus falou: vou tirar eles dali, vou botar eles num bom lugar. É um lugar onde eles vão viver bem, eles não vão ser mais escravos de ninguém, eles vão ser dignos. Jesus queria dar dignidade a eles, botar eles como cabeça, não como cauda, botar em cima, não de baixo. Não, chega do meu povo ser humilhado. Eles vão ser gente agora. Tirou eles de lá para levar para a terra que manava leite e mel. Só que lá, agora, eles sendo guiados por Deus, eles tinham o Senhor. Não era para escravizar, eles faziam o que faziam lá atrás, mas eles tinham que obedecer. Não um chicote como era lá atrás, mas tinham que obedecer. Deus com muito carinho, cuidando deles, não deixava faltar nada deles, estava no meio deles, foi lá no monte, deu os mandamentos para Moisés. Vai lá, Moisés, ensina eles a guardar isso aqui, meu mandamento não é pesado, eles vão viver bem. Quem disse que eles queriam? Eles queriam nada, irmão. A maioria deles era rebelde mesmo. Não era para construir. Está falando: não terás outros deuses diante de mim. Já mandaram, vamos fazer um bezerro lá. Quando Moisés chegou, estava todo mundo lá no bezerro. Esse é o nosso Deus. Poxa, esqueceu. Foi o bezerro que tirou ele do Egito. Foi o bezerro que abriu o mar vermelho para eles passarem. Foi o bezerro que fez cair comida do céu, botar água da rocha. Que estava tomando aquele bezerro. Gente, é sério. Daqui a pouco começaram a reclamar: só maná? Todo dia maná, mano. Tem aquela pessoa: Deus que me perdoa, todo dia frango, vou acabar voando. Mas tem gente aí que nem frango não tem, nem comida não tem. Você não está entendendo? Vivia reclamando essa porcaria
Sabe o que eles falaram? Seria melhor a gente voltar para o Egito. Era melhor lá naquela escravidão mesmo, pelo menos a gente comia umas coisinhas diferentes. Levantamos um líder para levar a gente de volta para o Egito. Olha só, irmão. Deus ouviu aquilo ali, Deus só não destruiu ele naquele mesmo dia, porque Moisés intercedeu por ele. O Senhor faz isso não, que dirá ao povo, o Senhor tirou eles de lá para destruir eles no deserto. Eles murmuravam, eles eram rebeldes, eles eram ingratos. Só Jesus levantava o bezerro, adorava com as coisas, terrível. Depois, por fim, teve uns deles lá que se rebelaram contra Moisés, oraram a Datã e Abirão. Moisés está pensando o quê? O gato que sempre é nosso dono. Pode falar para ele que não iremos. E amanhã a gente vai ver quem é de Deus, se é a gente ou se é ele. Olha só. Isso já criando Moisés. Acabar sendo engolido vivo, ele, família, vai embora todo mundo. Deus queria fazer o melhor para eles, mas eles não queriam obedecer. Eles queriam viver sem regra, sem lei, igual a no Egito. Não é triste isso? Mas quer que eu te fale uma coisa? Desculpa, mas tem um montão de cristão dentro da igreja que às vezes faz isso. A pessoa quer vir para a presença de Deus, mas ela não quer obedecer o mandamento. Ela quer viver como vivia no mundo. Se ela lá no mundo ela odiava, ela quer continuar odiando. Se ela mentia, ela quer continuar mentindo. Se ela dava uma pernadinha nos outros, enganava os outros, ela quer continuar enganando os outros. Não pode. Você agora é um cristão, uma cristã. Você tem que mudar o seu jeito de viver. Se ela não perdoava, ela não quer perdoar. Não, Bernardina não perdoa, mas Jesus não falou. Quando você estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu nos perdoe as nossas ofensas. Pastor, e se eu não quiser? Ele disse, se você não perdoar, o Pai que está no céu não vos perdoará. Estão entendendo? Jesus disse, amai a vossos inimigos. Aí eu fico com ódio do meu inimigo, estou fazendo tudo o contrário. Entendeu? A gente veio da escravidão do inimigo para a luz, das trevas para a luz. Você se tornou um cristão, uma cristã. Então na luz você tem que viver na luz. A Bíblia diz que todos que estão na luz devem andar como Jesus andou. E como Jesus andou? Jesus andou odiando todo mundo, jogando praga em todo mundo, xingando os outros. Jesus andou fazendo isso? Jesus andou mentindo? Então a gente deve andar assim, pessoal. Ele está falando aqui, é qualquer que ouvir, né? E executar as minhas palavras. E para a igreja é muito fácil, não? Assim, a palavra é difícil, né? Não é tão fácil, não. Mas você botar uma roupa numa igreja é fácil, você ouvir é fácil. A parte mais difícil do evangelho é você sair daqui e botar em prática. Mas Jesus falou para você confiar por entrar na porta estreita. Esse é que vai levar a salvação, a larga para a perdição. Você está entendendo? Então Deus queria dar o melhor àquele povo, mas não conseguia porque eles não obedeciam. Hoje acontece isso. Jesus chamou a gente para a paz. O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Não é para você sofrer, para você ser destroçado, nada disso. Jesus não chamou você para isso. Aliás, ele sofreu lá na cruz todos os nossos pecados, tudo que a gente tinha que sofrer, doença, tudo para a gente viver bem. Se na época de Moisés Deus já queria levar eles para uma cidade que manava leite e mel, imagina na época de Jesus. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, você já viu? Nenhum deles foi destruído. Nenhum chegou um cego lá na época de Jesus, que foi lá e Jesus falou para ela, assim mesmo, isso aí é uma aprovação. Eu já vi tanto cego. Jesus não falou, Jesus resolveu o problema do cego. Tantos que chegou lá paralítico, faz maldade com os outros, depois acaba assim, também Jesus não falou nada disso. Você está entendendo?
Mesmo que tivesse feito a maldade, era perdoado ali se se arrependesse. Porque o paralítico chegou lá e Jesus falou para ele: perdoados são os seus pecados. Tinha um outro lá que estava paralítico, Jesus restaurou as pernas dele. O que Jesus falou para ele? Vai e não peques mais, para que não suceda nada pior. Pecou até hoje. Jesus não está interessado se você fez até hoje, mas ele está te ensinando você guardar os mandamentos dele, pessoal. Se esforça para colocar em prática o que Jesus te ensina. O único ruim é quando a gente começa a dar desculpa para Deus. Se desculpa para Deus é terrível. Não, porque não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Deus não vai vir aqui na terra, não vai forçar a gente, só que a gente perde com tanto bênção. A gente não chega na terra prometida. Você está entendendo como é que funciona? Então a gente tem que vigiar isso. A gente veio da presença de Deus, agora a gente tem que aprender a colocar em prática. Quer ver uma coisa que Jesus está ensinando? Olha aqui, vamos lá no livro de Mateus. Vamos ver o mandamento do Senhor aqui, gente, para a gente ser feliz. Glória a Deus. Amém? Isso aqui é uma coisa muito importante. A Bíblia diz, Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Não foi isso que Jesus falou? Eis que venho sem demora. Qualquer hora dessa, Jesus está batendo por aí, pessoal. Aí eu vou te perguntar, como que você está? Você está preparado para subir? Ou vou botar assim um exemplo: se você morrer hoje, está amarrado, mas olha, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Hoje, como que está o seu coração? Você está preparado para subir? Porque lá no céu você tem que ir. Você não vai poder sair dessa terra aqui em pecado. Se você sair daqui em pecado, segue seu juízo. Você tem que manter o seu coração limpo, para que se de repente Jesus vier ou você subir, você vê Jesus, gente. Isso é sério. Ou você não quer ver Jesus, não quer ir para o céu? Mas para você ir para o céu, você não pode ir com o teu coração sujo. Mas por que não, irmão? Pelo amor de Deus, a gente está lidando com Deus que é santo. Jesus diz ser de santo, porque eu sou santo. Tu acha que Jesus vai lá no céu, tem essas coisas? Ódio, raiva, todo mundo chateado. Tu acha que isso tem lá no céu, gente? Lá é santidade. Então a gente tem que limpar o nosso coração enquanto a gente está aqui embaixo. Perdoar quem tem que perdoar enquanto a gente está aqui. Se a gente morrer assim, já era. Você está entendendo? É sério isso. A gente tem que andar preparado ou preparada. Então aqui no Mateus 5, versículo 8, olha o que está escrito aí. Mateus 5, versículo 8. Acharei? Bem-aventurado, o que, pessoal? Os limpos de coração. Você já parou para pensar o que é limpo de coração, gente? Quem limpa a casa aí, pessoal? Você limpa a sua casa quando está sujo? Ou não? Aí você tira o que de dentro de casa quando está sujo? A sujeira, não é isso? Aquilo ali está torto, tem que limpar. Você limpa. Você limpa a sua casa para tirar a sujeira, não é isso? Quando Deus fala limpo de coração, o seu coração não pode estar sujo. Se Ele fala limpo de coração sujo, é porque existe sujar o coração, existe coração limpo. Pastora, quando que eu sujo meu coração? Quando eu fico com raiva, quando eu tenho mágoa de alguém, quando eu tenho pessoas que eu não perdoo de jeito nenhum. Quando eu tenho um pensamento ilícito no meu coração. Que pensamento? Por exemplo,
Eu não vou botar o exemplo de mim que sou viúva, não. Vou botar uma pessoa que é casada. Você é casado, mas vira e mexe, tua esposa é a Bernardina. Em vez de quando tu fica pensando na Getúlio. Isso é um pecado no seu coração. E mesma coisa a mulher. Teu marido é um Bernardino. Em vez de quando você fica pensando no Ricardo, mas eu estou pecando. Porque a Bíblia diz que se você olhar, se quer olhar para outra mulher e desejar o outro homem, no seu coração você desejar aquela pessoa, você já cometeu adultério, porque no seu espírito você já pecou. Mesmo se você tocar na pessoa, você já, no seu espírito você já pecou. Isso é uma sujeirinha no seu coração. Eu não perdoo qualquer coisa, fico com raiva das pessoas. Eu guardo aquilo que as pessoas me fazem. Eu, de vez eu perdoar, eu fico guardando aquilo no meu coração. Porque você sabia que perdoar, quando você perdoa de verdade, você esquece que a pessoa te fez. Quer ver um exemplo? Você peca de manhã. Aí você vai lá pedir perdão a Deus. Você acha que Jesus, de noite, Ele vai jogar na tua cara tudo que tu fez de manhã? Já pensou se Jesus fosse assim? Sabia que você ia vir até mim. Eu te perdoei, mas não esqueci o que você fez não, tá? Você está entendendo? A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quando você perdoa, você tira aquela pessoa do seu coração, você limpa seu coração. Quando você não guarda mágoa, não guarda ódio, você está entendendo? Você é uma pessoa limpa de coração, você não tem maldade nos outros, não tem malícia. Você está entendendo? Pastor, que tipo de maldade? Eu posso olhar, por exemplo, para a Luciene, que eu vou botar a Luciene, tadinha, o que menos aconteceria no nosso dele. Aí eu olho para a Luciene está pensando que eu não sei quem é ela. Ela não gosta de mim. Isso é uma maldade no meu coração. Não tem meu coração limpo. Eu fico achando que os outros não gostam de mim, estão me olhando torto. Eu digo, não, para com isso. Quem falou isso para você? Você não é mais, pastor, tem gente que não gosta de mim mesmo. Ora por essa pessoa, trata a pessoa bem, não dá para andar com a pessoa, deixa a pessoa quietinha lá no canto dela, mas você está limpo de coração, gente. Tem gente que fica remoendo o que a pessoa fez toda a vida, isso faz mal, gente. Você tem que sair limpos de coração, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Fala a verdade, quem de vocês aí já ficou assim, sem nada no coração, de mal? Não dá uma alegria, não dá uma paz? Tu acorda de manhã cantando, toda alegre, você não tem nada de ruim no teu coração. Agora, quando você tem, fica aquele peso, você só vive mal-humorado, vive chateado, depois você está ruim. Entendeu? É tão bom você sair de manhã, se acordar, ir na rua, comprar um pão, ou ir para o trabalho, mas feliz, sabe? Tranquilo, você sabe que não tem nada contra ninguém, você está em paz com Deus. Não é bom viver assim? Ele está falando, é feliz os limpos de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Pastor, mas como assim? Primeiro que eles verão a Deus aqui na terra, né? Porque como que eu vejo Deus aqui na terra? Ninguém nunca viu Deus. Você vê Deus através do que Ele faz com você. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Como que o povo de Israel viu Deus, conheceu Deus? Eles viram Deus pessoalmente? Não, mas como que eles conheceram e viram Deus? Através do que Deus fez. Tirou eles de lá, do mar vermelho, Deus viu. Pelos feitos de Deus, eles viram Deus. Entendeu? E você verá Deus agindo na sua vida.
e verá a Deus também, porque se você morrer com o seu coração limpo, você vai ver Deus. Você vai para o céu. Você perdoou quem tinha que perdoar, você limpou seu coração. Agora, se você morrer com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, para onde que você vai quando você sair daqui? Porque só vai ver a Deus os limpos de coração, e os sujos de coração não vai ver Deus. Por isso que você tem que limpar o seu coração. Não deixa nada manchar o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a fonte da vida. É a fonte da vida. Você não quer ir para a vida eterna, gente? Se você quer ir morar com Deus, você precisa guardar o seu coração. Não deixa para ódio, mágoa, tira esse troço de você. Se você morrer, você já era, gente. Pastor, mas eu estou assim, mas Jesus vai demorar muito tempo para vir. Mas se você morrer antes? Tu lembra da Lucinha? Oi? Vem cá. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vem cá, você não tem problema. Eu vou te dar um exemplo. O que é uma pessoa morrer com o coração sujo? É terrível, gente. Porque às vezes eu fico contando aqui, o seu pastor deve estar de conversa fiada. Não. Às vezes tem coisa que eu tenho testemunho. Rapaz, eu vou deixar a Rose contar. Conta o que você viu lá aquele dia lá, que você foi comigo. A Rose, ela foi comigo fazer uma visita. Há uma mulher que eu preguei para ela 7 anos aqui, mas ela tinha um ódio no coração. Tinha um homem, um irmão lá de uma igreja onde ela veio, que ela não perdoava aquele homem de jeito nenhum. Mas só tumor nela, aquele troço não sumia de jeito nenhum. E eu falando para ela, irmã, limpa o seu coração. Irmã, limpa o seu coração. Ela foi piorando. Ela não quis perdoar o homem. Ela morreu assim. Aí a Rose foi lá comigo na última visita, não foi? Conta o que você viu lá. Como é que foi? Na paz do Senhor, na igreja. Eu vi uma pessoa realmente amargurada. Ela estava realmente, como o pastor falou, com os seios, né? Vem para cá, Rose, porque você vai pular de lá por causa do vento. O vento não está deixando você falar nada. Com os seios bem, bastante secreção, realmente sentindo muito dor. O lado do rosto, eu perdoei. Só que eu também ouvi quando ela falou, aquele desgraçado. Eu te perdoei aquele desgraçado. Né? Então a gente já sabe, né, que o coração dela não tinha a senhora que ela ia morrer, que ele ia morrer. E não demorou muito, isso aconteceu, né? Entendeu? Eles queriam tirar ela da casa, botaram em outro lugar, outro quarto, alguma coisa assim. Mas a pastora falou, não precisa, porque Deus vai recolher ela, já me avisou. Obrigada, Rose, Deus abençoe, tá? Olha, quando eu saí de lá, aí ela, aquele desgraçado, que não sei o que, eu botei a mão na cabeça dela para orar. Quando eu botei a mão, Deus falou comigo assim, Fabiana, essa foi a última chance. Eu só te trouxe aqui para tentar convencer ela a limpar o coração antes dela ir embora. Mas ela não quis. É a última vez que você está orando por ela. Aí quando eu saí no portão, eu avisei o pessoal, a Rose estava perto de mim. Eles estavam querendo, pastora, mas ela vomita tudo por causa do tratamento, a gente está querendo arrumar um lugar para botar ela. Aí, não, mas a gente vai ter que arrumar um lugar para botar ela. Eu falei, irmão, não precisa, porque eu sei que pastor é de boa nova, mas infelizmente Deus já falou no meu coração que vai recolher ela. Mas aí eu vou internar por enquanto. Eu falei, irmão, não vai demorar muito. Passou menos de um mês, acho que uns 15 dias. Ele passou aqui, pastor, o que a senhora falou, aconteceu, já foi, tá? Morreu toda arrebentada, toda estourada. Ela não perdoou o cara. Ela morreu assim. E Deus quis me usar para preparar ela. Que se ela tivesse pelo menos limpado o coração dela, ela teria ido em paz. Teria, bem-aventurados livres de coração, porque verão a Deus.
Porque eu acredito que de qualquer maneira ela ia embora. Deus falou comigo de madrugada, vai lá, você tem que falar com a Lucinha. Antes dele me chamar aqui, Deus falou comigo de madrugada também lá. Eu sabia que de qualquer forma ela ia embora, mas Deus estava querendo que ela fosse embora com o coração limpo, mas ela não aceitou. E agora, pastor? E agora? Irmão, eu não vou julgar não, mas a Bíblia está escrito o quê? Segue-se o juízo, só Deus sabe o que foi. Ela morreu em pecado, ela morreu com alguém preso no coração dela. Você está entendendo? Mas, pastor, se fosse assim, todo mundo vai para o céu, todo mundo peca. Mas Jesus falou, se você for fiel e confessar os seus pecados. Se ela tivesse confessado, pastor, até me ajuda aqui. Eu estou com dificuldade de perdoar, mas me ajuda aqui, ora aqui comigo que eu quero perdoar essa pessoa. Deus tinha ajudado ela. Mas a pessoa não quer de jeito nenhum. E aí? Ela falou isso lá, eu Lucinha, mas eu já perdoei todo mundo. Eu falei, aquele irmão lá da igreja, aquele desgraçado. Então, eu ainda falei para ela, Lucinha, como é que você perdoou? Você está chamando o irmão de desgraçado? A Rosa escutou. A Rosa, estava a Rita lá. E ela morreu assim, toda arrebentada, toda estourada. E ela estava nova, tá? Ela podia viver muito mais tempo com a gente aí. Mas quando ela estava aí no Natal, no Ano Novo, ela estava nova, ela não estava tão. Ela andava assim, porque ela que queria andar assim também, tá? Porque ela tinha uma aposentadoriazinha, tinha como ela andava daquele jeito, mas ela podia ficar mais tempo com a gente. A Isis também morreu do mesmo jeito, cheia de óleo. A Isis, o problema dela era a filha dela. Ela tinha uma filha, que a filha dela maltratava ela. E ela vivia discutindo com a filha. Ela e a filha batiam a boca direto. Aí ela chegava aqui na igreja, pastora, ora por mim, com a minha cabeça explodindo. O que foi? Eu discuti com a minha filha. Eu falei, irmão, presta atenção. Isso não é sua filha. Tem um espírito agindo na vida da sua filha para fazer você pecar. Entendeu? Para fazer você discutir, para uma hora ver se te dá um infarto, alguma coisa, aí você morre. A nossa luta não é carne e sangue. Ora pela sua filha. Traz a peça de roupa, nós vamos orar por ela. Em nome de Jesus, ela vai ser liberta. Entrou no ouvido, saiu no outro. Vira e mexe, ela estava discutindo com a filha. Eu falei, irmã. Tinha até uma vizinha dela que vinha com ela, a Sônia. Que às vezes a Sônia estava aqui, a Sônia ficava, irmã, ô Isis, ouve a pastora Isis. Ouve a pastora, ouve o conselho da pastora, não fica discutindo com a sua filha, Isis. Ela vai ser liberta. Ah, mas ela me aborreceu, que não sei o quê, e ela vivia batendo boca com a filha. E eu falando, irmã, cuidado, isso é um espírito, uma hora é para infartar a senhora, uma hora a senhora passa mal. Não adiantava falar. Aí, como foi um dia, eu estava aqui na igreja, quem chegou? A vizinha dela, a Sônia. Já tinha uma semana que eu não via isso. Aí a Sônia falou, oi Sônia, tudo bem? E aí, como é que tá? E como é que tá a Isis? Ih, pastora, a senhora não soube não? Eu falei, não, a Isis ela teve um AVC. Eu falei, caraca, como é que foi isso, irmão? Ah, pastora, discutindo com a filha dela, bem que a senhora falou. Ela discutiu com a filha, bateu boca, começou a passar mal, teve um AVC. Aí eu, poxa, eu vou orar por ela. Aí ela ficou uma semana em cima da cama, disse que a filha já estava reclamando de cuidar dela, morreu. E aí isso também estava, não. Eu falei para ela, traz a fotografia, vamos orar. Esse é nossa luta não é carne e sangue, não vem tentação senão humana. Ela não ouviu, morreu. Aí o que aconteceu? A vizinha dela disse que na mesma semana que ela morreu, passou lá, a filha já tomou posse da casa, estava com som alto. Ué. Entendeu? Irmão, não é para você. Limpa seu coração. Você vê
para finalizar, Mateus, agora para finalizar mesmo, a gente vai embora. Mateus 15. Ele está falando limpos de coração, porque o que tem de ruim está no coração do homem. Ó, lá no Mateus 15, versículo 18. Acharam? Mateus 15, 18. Olha só. Mas o que sai da boca procede da onde, pessoal? Do coração. E é isso que contamina o homem. Não é isso? Porque do coração procede o que, pessoal? Os maus pensamentos. Procede o quê? Morte, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam você se essas coisas estiverem no seu coração. Se seu coração estiver sujo, tem outras coisas também, mágoa, ódio, falta de perdão, ressentimento, tudo isso. Por isso que ele falou, os limpos de coração, é pessoas que não têm isso aqui no coração. Porque se tiver, o que ele está dizendo que isso aqui faz? Contamina você. E se você tiver isso aqui tudo no coração, coração contaminado, você morrer assim. E aí? Nem que você vai ver Jesus, seu coração não está limpo. Os limpos de coração. Outra coisa, eu evito muito de pregar isso aqui na igreja. Em vez em quando que eu prego. Porque às vezes parece, né? A pastora fala isso só porque ela é pastora. Mas, irmão, cuidado com você pecar contra pastores, irmão. Contra pastoras. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faça isso. Pede perdão a Deus, vigia. A Miriam e o Arão, a Miriam ficou leprosa por causa disso. O Corá, Datã e Abirão morreu, ele e a família inteira. O Herodes foi comido de bicho. Perseguia lá os discípulos lá, mandou matar Tiago, mandou prender Pedro. O Daniel, armado para jogar ele numa cova, depois Deus livrou ele, e aqueles todinhos que armaram para ele foi ele, família, criança, tudo para a cova. Não faça isso. Tem gente que não respeita a unção que está sobre aquele pastor, aquela pastora. E não é pastor e pastora não, qualquer um de vocês, gente, é pecado vocês pecar um contra o outro. Vocês têm o Espírito Santo, foi todos batizados em nome de Jesus, gente. Qual era o pecado de Saulo? Quando Jesus apareceu para ele. O que Jesus falou para o Saulo? Saulo, por que tu me persegues? Mas quem Saulo perseguia? Ele até falou assim, Jesus, quem é o Senhor? Quando te conheceu, eu estou andando bastante perseguido. Mas quem eles perseguiam? Os discípulos. Então eles perseguiam Jesus através dos discípulos. Porque você perseguir uma pessoa de Deus é a mesma coisa que você perseguir Deus, irmão. Jesus deixou isso bem claro. Por que tu me... Mas quem perseguia? Os discípulos. Até casal. O homem trata a mulher pessimamente mal, a mulher trata o marido pessimamente mal dentro de casa. Os dois foram batizados em nome de Jesus. Então você está tratando Jesus mal. Porque quando você é batizado, Jesus tirou a sua vida e botou a dele em você. Você não está vivendo mais com a sua vida, está vivendo com a vida de Cristo. Então Jesus é que mora na esposa e Jesus que mora no marido. Se você está tratando a sua esposa mal, ela é batizada, você está tratando Jesus mal. Se você está tratando seu marido mal, ele é batizado, você está tratando mal Jesus. Você está entendendo? Sim ou não? Tem que vigiar, pessoal. Tanto o marido quanto a esposa. O casamento é a base da família. Tudo começa por eles. Prosperidade, salvação da família. Quer ver?
O inimigo, ele pode fazer o casal brigar e atrapalhar a libertação do seu filho, que enquanto vocês estão em pecado, a base da família está em pecado, ele vai destruindo os filhos. É assim que ele faz, ele não sai dali, porque vocês já estão em pecado. Aí faz o casal pecar e vai destruindo a prosperidade, é assim que eles fazem. Ele vai só ganhando terreno, porque eles são uma brecha. Entendeu? Se der brecha, ele vai entrar. Entendeu como é que funciona? Tem que vigiar essas coisas. Tratar o marido com amor, tratar a esposa com carinho, para poder as coisas dar certo. Devolver a Deus o que é de Deus. Tem gente que não devolve a Deus o que é de Deus. Cada dia uma desculpa. Vai devolver por causa disso, por causa daquele irmão. Ainda que você não devolva o que é de Deus, para ele te prosperar. Porque na verdade dízimo não é nem para ele te prosperar, é uma promessa que ele fez, mas não é para ele te prosperar, é simplesmente porque nós viemos para o mundo, não trouxemos nada para o mundo. Quando nós chegamos aqui já tinha tudo aqui, tudo que nós temos aqui é emprestado, e ele deixou tudo preparado para a gente e mandou esse mandamento para todos que nascem aqui na terra, para todos que vão usar tudo que ele deixou. Que devolva a ele. Por que é devolver? Porque não é meu, é dele. Não é meu, é dele. Entendeu? Ah, mas é meu sim, pastor, porque quem trabalha sou eu. Tá, você que trabalha, mas da onde vem? A tua empresa que você trabalha, da onde? Aqui na terra. De quem é a terra? Você está entendendo? Ah, o dinheiro é meu, tá? O dinheiro vem lá do papel, lá da árvore. Quem fez a... Você está entendendo? Tudo é de Deus, irmão. E outra coisa, é seu mesmo, tem certeza? Você vai levar quando você morrer? Então não é seu, é de Deus. Ele está deixando você usar. Quando você for embora, vai ficar tudo aí. Casa, carro, passarinho, gaiola, se bem que isso aí não era nem para estar na mão da pessoa, mas vai ficar tudo por aí. Você está entendendo? Hã? Porque uma vez eu estava meditando nisso. Por que você acha que o passarinho tem asa? Para quê? Só você parar para pensar nisso. Ele tem, asa. A asa é voa, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que vigiar isso, gente. Aí você não devolve a Deus o que é de Deus. Sabia que um dia que você estiver frente a frente com Deus, você vai ter que prestar conta disso? É como se fosse assim, deixa eu te explicar. Um patrão deixou você de frente da empresa. Ô Bernardino, você vai tomar conta de tudo aqui para mim. Presta atenção nisso aqui, nessa parada. Aí, tudo que render, você vai colocar nessa conta. Essa parte aqui é sua, que é o seu salário. E eu vou ter que ficar uns 5 anos fora, que eu tenho que resolver umas coisas aí no exterior, sei lá para onde ele vai. Aí ele confiou a você. Deixou na sua mão, foi. Quer dizer, tem aquela parte ali que é da empresa, e tem a parte do seu salário. Aí você pega e mete o pau no dinheiro da empresa. No outro mês a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa. Daqui a pouco seu patrão volta. E aí? Vamos fazer as contas, ver o que rendeu. Pô, ele é sendo um patrão, não sabe mais ou menos o que rendeu na empresa dele. Cadê o dinheiro do patrão? Você gastou o seu, gastou o dele, cadê? Um dia, a gente vai estar frente a frente com Deus, Jesus vai querer saber por que você, mesmo você sabendo a verdade, que Deus não leva em conta a época da ignorância, por que você soube a verdade e você não obedeceu? Por que você não devolveu a Deus que era dele? Então, irmão, aqui embaixo a gente faz de qualquer maneira, mas a gente se esquece que um dia a gente vai estar diante de Deus. Pastora, mas esse negócio de dízimo não é para todo mundo, não, é para todo mundo. Até para quem não é cristão. Porque a gente não tem nada aqui na terra, gente. Quando você morre, tudo é emprestado. Seu cartão fica para aí, sua roupa fica para aí, seu sapato fica para aí, seu chinelo fica para aí. Os cartões são cancelados, você não tem nada aqui, tudo é emprestado. Meu esposo faleceu, não levou nada.
Levou a roupa que eu levei. Mesmo assim a roupa desfez na debaixo da terra. Eu lembro quando eu fui reconhecer o corpo, o moço abriu assim, seu esposo fez assim, olha, ele está com uma aliança. Deixa a aliança, ele leva, não dá aliança, ele tirou do dedo dele a aliança. Pastor, mas por que a senhora não deixou ele levar? Para que ele levou a aliança, irmão? Ele ficar debaixo da terra. Eu peguei a aliança, a aliança dele está junto com a minha, guardadinha, inteira. Deixa lá juntinho que um dia a gente vai se ver lá no céu, entendeu? A aliança eterna. Mas pegou do dedo dele e não levou nada. A roupinha dele eu dei, tudo que tinha eu dei, então a gente não leva nada. Então, irmão, vamos fazer as coisas certinhas, porque Deus quer botar a gente numa terra que mana leite e mel. A gente já era para estar lá na frente. Às vezes tem que, não, mas para mim já está tudo bom, mas não é isso ainda que Deus quer. O pessoal lá no deserto estavam sendo abençoados, maná estava caindo do céu, não água da, mas ainda não era aquilo ali, a cidade era melhor ainda do que aquilo. Às vezes você vê umas bencinhas daqui, dali, não glória, mas não é isso ainda, Deus tem coisas maiores. Mas para Ele entregar na nossa mão, a gente tem que ser fiel, tem que obedecer, guardar o que Deus ensina. Glória a Deus. Pessoal, a gente está pedindo aí, pessoal, domingo que vem vai ser a Santa Ceia do Senhor e o Dia das Mães. Glória a Deus, né? E aí eu estou pedindo, pessoal, que puderem colaborar para a gente fazer um café da manhã especial no Dia das Mães, né? A gente tomar um cafezinho aqui, reunido aqui na igreja, e na presença de Deus. Ah, pastor, eu nem vou participar do café porque meu filho e minha filha não vêm, irmão, pelo amor de Deus, dá o seu primeiro melhor para Jesus primeiro. O resto do seu dia vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Ah, não, pastor, mas eu não vou vir não, porque meu filho me chamou para passear no Dia das Mães. Não, mas aí é que está, o Dia das Mães. Você pode escolher onde você quer passear com seu filho, entendeu? E você chamar ele para vir para a igreja, no Dia das Mães, não para a igreja com o filho. Hã? É isso, sim ou não? E outra coisa, é a Santa Ceia do Senhor. Você tem que amar a sua família, mas Deus em primeiro lugar, entendeu? Então, já que a gente vai fazer a Santa Ceia, a gente vai fazer também um cafezinho do Dia das Mães especial. E pedimos a quem puder colaborar, pastora, mas eu não posso, eu não tenho, tudo bem. Você não tem, você vem do mesmo jeito para tomar a Santa Ceia, ter a sua comunhão com Deus. Mas se você puder, vamos preparar. A gente já faz um cafezinho da manhã especial. Assim, já faz o cafezinho da manhã na Santa Ceia, mas a gente quer fazer um especial, uma coisinha bem bonitinha, uma coisinha diferente. E se você sente no coração de ajudar, aí você conversa com a Rose, com a Natasha, glória a Deus. E também eu deixei lá na agenda, não sei se vocês viram, eu pedi lá o pessoal que puderem colaborar, porque a gente está precisando comprar um suco da uva aqui para a igreja. A dona Maria já ofertou lá R$20. Mas está faltando ainda. Em 70, acho que 77 a 78 reais. Pastor, o suco da uva desse não. São 12 garrafinhas de 250 ml. Porque a gente está comprando aqui no mercado aquela garrafa de 1,5 litro, que aqui não tem aquela pequena. Só que esse suco da uva, após aberto, no máximo ele dura uma semana. Depois que você abre ele. Ele tem prazo de validade. Mas se você abrir e botar na geladeira, ele dura no máximo uma semana. Depois disso ele fermenta, não dá para você beber mais. Acabou. Então, por causa disso, está estragando, porque só dá para os campanhas, o resto daquelas garrafas, está um montão de garrafa cheia lá, fermentado, que a gente não está podendo usar. E falta para a campanha, porque está fermentado, e fica aquele montão de suco estragando, não tem como. Então, o que a gente resolveu? Comprar daquela garrafinha de 250 ml, que é um pouquinho mais daquele copo ali. Aí vai dar para as duas campanhas, não vai estragar, pós-aberto, né? Porque ele é pouquinho, vai dar para as duas campanhas certinho, não vai desperdiçar. E as outras garrafinhas vai sempre lacradinha ali, eles vão abrir uns poucos. E aí, o que acontece? Ele vai durar mais ou menos 6 meses, as campanhas, entendeu? É R$78, vai durar uns meio ano mais ou menos.
E a gente vai abrindo. Por quê? A gente viu lá eu não sei falar o nome do negócio direito, como é que é? Shopee? Oi? Shopee, né? Porque por aqui é muito difícil achar aquelas garrafinhas. Então lá tem aquela promoção de 12 garrafinhas daquela, R$78. Então a gente está juntando, pedindo o pessoal que puder ajudar para a gente comprar essas garrafinhas, deixa guardadinha, porque ela fechada, ela não estraga, e a gente vai abrindo aos pouquinhos, vai ter menos desperdício e não vai faltar. Glória a Deus, a gente tem que ter sabedoria, não adianta ficar 5, 6 garrafas de 1,5 litro na geladeira fermentado e não ter para comprar. Aí eu estava orando a Deus, falei, Jesus, eu tenho que resolver isso, que tem o suco, mas não tem do mesmo jeito, não pode tomar mais. Aí Deus falou no meu coração, faz desse jeito. E aí você vai guardar as garrafinhas, 250 ml, são 2 copinhos, são mais ou menos um copinho daquele ali, vai dar tranquilo, não vai ter desperdício. Glória a Deus. Aí tá lá, tá? Se você sentir no seu coração, Deus abençoe. E também estou precisando de uma pessoa que tenha aí uma furadeira, para ver se essa semana, urgente, a gente está precisando urgente essa semana, fazer o buraco ali, ó, para colocar a caixa de som, porque a gente já comprou o suporte. Demorou um pouquinho, porque é corrido. A gente também ofertaram também aí o valor do microfone, aquele microfone de botar aqui, ó, não tem? A gente ainda não compramos ainda, porque a Natasha tem que pesquisar se esse microfone ele pega na caixa, porque geralmente ele é de celular, entendeu? Não adianta a gente comprar também de celular, porque chegar aqui eu vou ter que falar na caixa. Aí a gente estamos só pesquisando, porque acho que disseram lá que tem um tal de adaptador. Até posso o Igor veio aí hoje, até bom o Igor ver isso para mim, de repente ele entende melhor esse negócio de adaptador. E tem um adaptador que parece que adapta na caixa, não sei, mais ou menos assim. Eu tenho que ver se serve, porque se for só para celular não precisa, porque eu quase não faço live só em celular, entendeu? Então eu preciso para aqui, para a igreja. Mas o de valor já foi doado já, entendeu? Já foi ofertado, aí eu vou ver lá. E a gente está precisando botar ali, ó, porque essa semana eu vou conseguir comprar, para chegar lá para segunda-feira, amanhã ou terça-feira está chegando o suporte. A gente botar a caixa de som ali, e que a gente está já começando a montar uma equipezinha de som, aí a gente tem que organizar aqui. Glória a Deus, amém? Nós temos aí também, pessoal, um instrumento que nós ganhamos, e é uma mesa de som, né? Que foi até o Clebinho que ofertou, né? Quando ele foi lá para Portugal. E aí um rapaz que mexe no som lá no Pastor Mota, ele falou, pastor, a senhora precisa levar essa mesa de som numa loja de instrumento, porque ela está com alguns botãozinhos com mau contato, mas ele falou, mas vale a pena, porque essa mesa de som é uma mesa muito cara. A senhora ganhou uma mesa de som boa. Ele até falou, tinha até mais mesa de som assim, ele está falando, está mais cara do que essa mesa de som ali. Falei, bom, vale a pena. A senhora vai ficar com equipamento poderoso lá na igreja, mas a senhora precisa levar lá para eles dar uma geral nesse botãozinho. Eu estou para levar lá. Quando eu levar lá, a gente vai ver quanto que deu, e quem puder ajudar, cada um puder ajudar um pouquinho. Glória a Deus, a gente vê se melhor, se ajeita aí, porque a gente precisa, tá? Do equipamento na igreja. Glória a Deus. Amanhã ou depois vai crescendo. O Guilherme já está tocando guitarra, né? Natasha, mas não precisa ficar esse montão de caixinha assim, não. Tem que ir para a mesa de som. Ele pode ligar a guitarra na mesa de som, dali da mesa que distribui para a caixa, entendeu? Se sem mesa de som, vai ficar um instrumento com cada caixa. Vamos estar com tanta caixa dentro da igreja, entendeu? Ali dá para poder a gente distribuir. Ele sabe explicar melhor. E ele falou, ó, você vê o conceito da mesa, assim que a senhora conseguir ver, me avisa que eu vou lá e vou ajeitar esse som todinho para a senhora lá. Glória a Deus, amém? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos escutar o conselho de Deus. Pessoal, é uma decisão. Bem-aventurados limpos de coração. Limpa seu coração. Tão bom a gente andar bem com Deus. Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E nós viemos diante de Ti, meu Pai, limpar o nosso coração. Nós queremos ver o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós viemos pedir a Ti nesse momento que o Senhor venha nos perdoar cada pecado cometido por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor venha perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. Deus, que o Senhor perdoe essas pessoas, que o Senhor tire essas pessoas do nosso coração. Nós queremos ser livres. Nós estamos perdoando, tirando a culpa, soltando essas pessoas, Pai. E pedimos a Ti que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, que é a água da vida, lavar, purificar o nosso coração, que aliás é o lugar onde o Senhor habita. E Deus, agora que nós limpamos o nosso coração, convidamos o Senhor para habitar, morar em nós. Oh Deus, que o Senhor venha fazer morada em nome de Jesus e daqui para frente nos dirigir com o Teu Espírito Santo, nos dando força para fazer o certo, nos dando força para obedecer, colocar em prática, consertar aquilo que estava errado. Em nome de Jesus, até isso nós precisamos do Senhor. Nós somos dependentes de Ti. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia. Saia agora. Sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da saúde, sai da família. Vai embora. Em nome de Jesus, sai. E não volta mais. Oh Pai, nós em nome de Jesus agradecemos o Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor cubra todos com o Teu manto sagrado e leve em paz o nome de Jesus. Receba e dízimo, oferta que são entregues no Seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Deus, eu estou abençoando todos eles. Ah, Pai, que a prosperidade do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de todos, Pai. Que sejam cobertos das Tuas bênçãos, da Tua benignidade, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu perdão, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, deseja aí um bom dia, já fala boa noite. Um bom dia para os seus irmãos e irmãs, porque já aconteceu, eu sei que eu preguei bastante, não é? E vamos cantar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos.